Alô, galera de Jesus, jovens, muito boa noite. Esse é o programa Conexão Jovem IBVA, entrando no ar. Hoje comigo, pastor Rogério. O primeiro programa nós começamos com o pastor Daniel e hoje nós vamos juntos aqui com essa galera, né? Já está aqui o Rafael e o Alan e nós vamos começar o nosso programa, tá ok? Fica ligadinho aí que você já vai ver a nossa abertura entrando no ar. Conexão Jovem IBVA, começando nessa noite, e nós vamos falar hoje sobre um tema muito especial, e nós vamos falar sobre José. É aquele mesmo José, não aquele da novela, o José do Egito, tá? O verdadeiro que está na palavra de Deus, e nessa noite nós vamos começar a falar sobre José, aqui com o Alan e com o Rafael, que vão primeiro, né, são os nossos seminaristas aqui da IBVA, vão dar um pano de fundo histórico sobre quem foi José e o que ele fez, para que nós pudéssemos falar sobre ele hoje. É com vocês. Começar? Pode começar. Olá, pessoal. Bom, José, né? José, mais conhecido como José do Egito, né? Quando você fala José do Egito, vem rapidamente a nossa memória, né? Quem foi esse personagem da palavra do Senhor? Filho de Jacó, né? O filho da velhice de Jacó. Quer falar alguma coisa, Rafa? Bom, a história dele está relatada em Gênesis, né? É o início da história da formação do povo de Israel, né? Depois da promessa e aliança de Deus com Abraão, passando por Isaac, Jacó, e aí que cresce a família de Jacó para formar a linhagem das tribos de Israel. Aí nós vamos ler lá, né, em Gênesis, quando José tinha ali 17 anos, né? Primeiro sobre os seus irmãos ali, né, o convívio da família, e aí a gente vê José como filho preferido, né, de Jacó, né, tanto que tem até um presente, né, uma túnica lá toda feita por Jacó, que é um presente que gera um problema, né? É inveja. Inveja. Mas tinha inveja já naquele tempo? Não é? Tinha, né? Tinha, Mas né? e aí, o que aconteceu com ele? Tem o presente, tem a inveja dos irmãos. E tem o sonho. Tem os sonhos, né? Os sonhos de José. Sonhos. José tem alguns sonhos, na verdade 2 sonhos, e quando ele relata esses sonhos aos irmãos e ao próprio pai, esses sonhos demonstram que ele estaria numa posição superior aos próprios irmãos, né? E isso causou uma revolta contra eles. Como ele tem esse sonho que eles vão se submeter ao filho mais novo, naquela sociedade que dava primazia aos filhos mais velhos, principalmente o mais velho, né? E nos graus, José estava abaixo. Então, como o filho, que é um dos últimos filhos de Jacó, seria superior aos outros. Então, essa é uma relação que já começa, que causa uma indignação nele, esse plano de fundo de como era formada essa sociedade patriarcal. E isso já gerou ódio, né? Primeiro a inveja, depois a palavra fala, né? Ódio nos irmãos, né? Porque eles odiaram, né, a José. Isso trouxe consequências para José e para sua família a partir daí? O que aconteceu com José afinal? Bom, de imediato essa inveja, os irmãos já pensaram num plano primeiramente para matar o próprio irmão. Eles elaboraram esse plano e, prestes a executar, eles decidiram não assassinar o próprio irmão, mas ainda ganhar um lucro em cima disso. Então, na verdade, não é que eles decidiram, por bondade, deixar de realizar o assassinato. Eles quiseram, na verdade, lucrar com o destino dele. E aí venderam ele como escravo. Mas ele foi levado para onde, afinal, como escravo? Foi levado para o Egito, né? E vendido na casa de Potifar, né? E aí ele virou servo, né? Servo de Potifar. E o que acontece depois, Rafael? O que vem na história de José e que começa a mudar, a marcar a história desse homem? Até agora, ótimo, um filho mais
mais novo ali, né, um dos mais novos, é vendido pelos irmãos, gerou ciúmes, mas e agora, já vendido como escravo, o que acontece com ele? Bom, quando ele é vendido como escravo, na casa de Potifar, a casa começa a ser abençoada por Deus por meio de José, né? O temor a Deus de José, ele começa a ser revelado ali naquela casa, no seu trabalho, o jeito que ele lidava com aquela sociedade ali, o jeito como ele tratava o patrão, como ele se sentia como escravo, né? Ele mesmo escravo, ele tinha uma relação muito boa com o Potifar. E essa relação trouxe uma confiança de Potifar, tanto que Potifar delega a José o comando de toda a sua casa. Ele passa de um mero escravo que apenas aceita ordens para um comandante ali da casa de Potifar, com várias regalias, acesso aos lugares, como se fosse da própria família, né? Um administrador de toda aquela casa. Eu gosto um pouco dessa passagem, né? Porque você vê, né, o Senhor abençoando José pelas atitudes de José, né? Pela integridade de José, pelo amor, como o Rafa disse aqui, né? Pelo temor de José a Deus, né? E nós vemos ali Deus, né, sempre abençoando José em todas as coisas que ele fazia, onde ele ia, onde ele estava, né? E a casa prosperando, né? Mesmo a casa num reino estranho, né? No Egito, né? Deuses ali estranhos e José sendo abençoado, né? Mas para o pessoal que está nos assistindo agora, a história dele para por aí? É um homem próspero, um bom administrador da casa de Potifar, mas o que acontece com José, que marca a sua história? Não para, né, Rafa? Aí começam continuam os problemas, né? Ele já veio a chegar a esse ponto por causa dos problemas. Bom, ele é assediado pela esposa de Potifar, né? Ela desejava ter relações sexuais com ele, e ele manteve nesse momento a sua integridade, se recusando. E ela fala que não é só uma vez, ela tentou várias vezes, né? Até um momento derradeiro em que ela, nervosa com a situação, arma um plano, recolhendo uma da túnica de José, e aí ameaçando ele, né? E condenando ele contra Potifar, né? Ela conta essa história que José teria assediado ela. Ele inverte a história, né? Ela inverte a história, que ele seria vítima, então ela passa a ser a vítima da situação, como se José tivesse tentado assediá-la, né? E a consequência disso, lógico, ele é enviado para o cárcere, né? Mas lá no cárcere, Deus continua a abençoar a vida de José? De alguma forma, sim ou não? Continua abençoando, né? Continua abençoando. Acontece aí? O carcereiro, né? O próprio carcereiro, com o passar do tempo, vê que José também era próspero no próprio cárcere, né? E também percebe ali que Deus abençoava José. E José no próprio cárcere começa a se destacar, e o carcereiro dá para José o cuidado dos outros prisioneiros, né? O próprio José, ele é como um líder sobre os prisioneiros, né? Então ele começa a se destacar também no cárcere, né? É legal que essa integridade dele, que foi demonstrada já na casa de Potifar, ela é resgatada. Então essa integridade dá a ele também um aspecto superior também no cárcere. Isso aí. Então agora nós vamos dar uma pequena pausa aqui no nosso programa, e nós vamos receber agora aqui a presença da Caroline, a esposa do Rafael, e nós vamos continuar a debater esse assunto, né? Eles vão parar um pouquinho agora com esse pano de fundo histórico, e nós vamos começar já a levantar as polêmicas daquilo que nós falamos até aqui. Já é só um minutinho e a gente já volta. Então, voltando, galera, com o nosso programa, Conexão Jovem IBVA, e agora já, vocês viram, né, no automático aqui, a Caroline caiu aqui no meio, certinho, né? A Caroline já está com a gente aqui, a Caroline é a esposa do Rafael, né, e ela vai debater com a gente agora também aqui, em cima desse pano de fundo histórico, né, que os nossos dois seminaristas aí trouxeram, sobre o início aí da vida de José. Então, continuando aqui, pessoal, sobre o que nós estávamos falando,
Vocês estavam contando a história de José, como ele foi vendido pelos irmãos, né, como a história o conduziu aí até a casa de Potifar, e ali ele começa a ser assediado. Então, voltando um pouco nessa história, nós vamos falar dessa questão dos ciúmes, né? Os ciúmes e do ódio que foi gerado ali no meio dos seus irmãos. O que vocês acham sobre isso? O que vocês têm a falar sobre essa questão do ódio entre irmãos? Pode até contextualizar, trazer para os nossos dias. Isso está presente. Nós estamos falando de ódio, nós estamos falando de ciúmes, de inveja, já de um período muito antigo da história. E hoje, trazendo para os nossos dias, como que vocês enxergam essa situação, entre irmãos para os nossos dias? Bom, eu acho interessante nessa questão da inveja que os irmãos sentiam, porque quando começa José contando esse sonho, ele não era uma questão de José ia conquistar mais dinheiro, ia ser mais poderoso do que eles ali, né? Era uma questão de o que ele se sentia em relação a eles. Então era uma questão de eles achavam José se sente superior a nós, né? E aí logicamente esse sonho traria talvez uma concretização dessa realidade, aí se concretizaria em algo material. Talvez ele recebendo uma herança maior do seu pai em relação aos seus irmãos. A gente há de pensar que, por mais que ele seja um dos filhos mais novos, mas ele é o primogênito da esposa que Jacó mais amava. Então, de certa forma, ele tem um grau de primogenitura, né? Então, Caroline, você acha que esses ciúmes que foi gerado aí em relação aos irmãos de José tem um pouco a ver com a questão do pai protegê-lo mais do que os demais, por ser mais novo em relação aos demais, né, presenteá-lo, ter um cuidado especial? Você acha que isso tem relação e ter gerado todo esses ciúmes na vida dos irmãos? Tem, porque quando você percebe que uma pessoa é mais privilegiada que a outra, aquela raiva, aquele ódio que vai gerando, né? Que quando você percebe que aquela outra pessoa é mais privilegiada, até com o olhar, pelo amor, e ganhando presentes, e percebendo que o pai dele amava mais a mãe do que a mãe deles, né, que era a mulher mais amada, ele com certeza isso já causava raiva, inveja. E você, Ala, dentro disso, o fato dele ter tido um sonho, e nesse sonho ele ser colocado, né, por Deus, né, segundo a visão que ele apresenta, acima do pai e da mãe, dentro de uma sociedade, como o Rafael estava falando, patriarcal, isso fere de alguma forma o padrão familiar deles? Fere, né? Fere porque você, como foi dito, né? E o senhor mencionou pelo Rafa, foi dito que vinha essa questão do primogenitura, né? Então você já tem ali na frente de José, são 10 filhos mais velhos. Então você vê que José é o mais novo e mesmo assim o preferido. Ele não é o primogênito e preferido, né? Então isso fere, né? Essa questão que vem vindo desde Abraão, Isaac, Jacó. A hora que chega em José é quebrada, né? É quebrada por uma preferência, como a Caroline disse. E esse sentimento, então, destrutivo, leva a uma traição, né? Essa traição também traz mentiras, porque os irmãos acabam mentindo para o seu pai, dizendo que o filho foi morto por um animal, né? De alguma forma, isso influenciou nas escolhas que Deus fez em relação às decisões tidas, né, futuramente para as tribos. Isso influenciou de alguma forma uma das tribos, favorecendo outra, né, negligenciando aí a postura da qual eles deveriam tomar. Rafael, você acha que isso mexe com o futuro das tribos ali? Olha, mexe
com o futuro das tribos, mas também essa parte da história eu acho muito interessante porque ela demonstra, teologicamente, que Deus, aquela ideia que nós temos que Israel, o povo de Israel, ele não teve méritos, né? Deus não escolheu o povo por méritos, foi, de certa forma, a graça de Deus já atuando ali no Antigo Testamento. A gente faz geralmente uma separação, que aquele tempo é o tempo da lei e que o Novo Testamento só é o tempo da graça, mas a gente consegue encontrar a graça em algumas passagens do Antigo Testamento. E essa é uma delas, porque a gente vê essa relação dos irmãos, os irmãos que odeiam, que são invejosos, que mentem, que enganam, que traem o próprio irmão, sendo a base da sociedade de Israel, né? E Deus escolhendo esses para serem os patriarcas de todas as tribos, né? Então, essa escolha já é uma escolha por graça, né? Porque Deus tinha feito o pacto com Abraão e ele ia manter, independente se eles tivessem desvios de caráter ou não. E isso ia influenciar, sim. Tanto que, no final da história, havia indicações por parte de Deus, né, de quais tribos seriam superiores a outras, né? Jacó, quando vai abençoar os filhos de José, ele até troca as mãos, né, e José até se irrita. Ele troca as mãos para abençoar o filho mais novo com a mão direita e o filho mais velho com a mão esquerda. Porque ali Jacó já tinha a revelação de Deus que a tribo do filho mais novo seria superior à tribo do filho mais velho. Alan, o Rafael falou sobre a graça de Deus já sendo manifesta a partir daí. O pessoal que está nos assistindo, vendo essa ação de Deus, né, essa graça de Deus já começando a se manifestar, nós podemos enxergar essa graça na ação de Deus em proteger José dentro da casa de Potifar, depois de tanta acusação, como o pano de fundo histórico aí já começou a ser levantado, ele começar a ser assediado, e mesmo depois de toda a traição, né, Deus o colocou dentro da casa de um dos homens de comando do Egito, um homem importante do Egito. Você consegue enxergar essa graça de Deus aí? Eu consigo, eu acredito na graça, sim. Talvez, não sei se pela época, um crime desse, né, dele assediar a esposa, talvez o julgamento não fosse nem a prisão. Talvez o julgamento pudesse ser bem pior do que a prisão. A própria execução, né? A própria execução, né? O Potifar mandar matar José porque ele, segundo as palavras da sua mulher, né, ele assediou ela, se deitou com ela, né, mas não, Potifar talvez por ver José, tudo aquilo que José conquistou durante aquela estadia ali, ver que José prosperava, ver que a casa dele prosperava, talvez foi meio que ele olhou para José e falou: eu não posso matar José, não é? Eu vou colocá-lo num cárcere, numa prisão, para evitar de matar, né, José. É isso aí. Então, pessoal, segura só um pouquinho aí, porque nós falamos aqui do caso da mulher. A mulher assediou. Então, agora nós vamos trazer aqui 3 mulheres. Nós vamos falar sobre esse acontecimento que passou pela vida de José. Então, só um minutinho e a gente já volta aqui. Só voltando então com Conexão Jovem e BVA, agora nós vamos aqui com um trio, né, feminino. Então está aqui a Paola, continua a Karen conosco e também a Juliana. Então nós vamos falar sobre essa postura da mulher de Potifar. Nós estávamos falando aqui com o Alan, com o Rafael também, e ela assedia José, ela começa a investir contra a vida de José, sexualmente, tenta seduzi-lo e faz uma acusação grave de que ele a teria atacado. Eu queria que vocês dessem então aí uma palavra sobre isso, a opinião de vocês, da postura da mulher de Potifar. Qual a opinião de vocês em relação
a ética dessa mulher, a postura dela, né, frente a uma sociedade, porque nós precisamos lembrar de um fato importante. A mulher de Potifar é a mulher de um homem importante da sociedade egípcia, ou seja, uma mulher de posses, uma mulher bem posicionada socialmente, e ela vai agir assim. Normalmente se atribuiria isso a uma pessoa sem classe, a uma pessoa sem instrução. Qual a opinião de vocês sobre a postura da mulher de Potifar? Teria como José realmente ter resistido nos dias de hoje a um ataque desse? Bom, a mulher de Potifar, ela poderia ter tudo que ela queria, joias, beleza, ela era uma mulher muito bonita, e ela queria tudo, inclusive José, que era quem ela não poderia ter, ou seja, ela poderia ter escolhido tudo, mas ela preferiu José. Ou seja, as mulheres hoje em dia, inclusive aquelas que lutam para ter a mesma igualdade que os homens, elas querem tudo, inclusive o que elas não podem. Então, é aí que está o erro, achar que você pode mais do que o seu limite. Então, a mulher do Potifar, ela poderia ter joias, ela poderia pedir o que ela quisesse para ele, e ele daria para ela. Porém, ela foi querer justamente o que ela não poderia ter, que era José, por ela já ser casada, por ele também ser bem mais novo que ela, porém isso não teria importância, mas ela, por ser casada, tá aí que está o erro dela, foi o erro dela. Juliana, a mídia hoje, né, a nossa sociedade, ela estimula muito, né, a figura da sensualidade, tanto feminina como masculina, e pode-se notar isso, por exemplo, através de propagandas de perfume feminino. Sempre há a presença de um homem bonito, bem afeiçoado, né? Isso acaba estimulando, né, na mente das mulheres um sentimento perverso, pecaminoso, né? A presença de José ali, como a própria palavra de Deus diz, sendo um jovem formoso, bem afeiçoado, esse tipo de exposição, como aconteceu ali com José, isso tem atacado, né, as mulheres também no dia de hoje. Como você consegue enxergar isso? Eu acho que sim, porque hoje se traçou um padrão de beleza que, se você está fora desse padrão, você não é agradável, né, aos olhos da mídia, da sociedade. Então, as mulheres, elas se preocupam muito com isso, em chamar atenção pela imagem, pelo que a mídia diz que ela tem que ser. E, ao mesmo tempo, ela tem esse desejo pela imagem do homem perfeito, do corpo perfeito, que a mídia também prega, né? E interessante que a atitude da mulher de Potifar foi mais relacionada ao desejo de ter o que os olhos dela viram, porque ela não sentiu nenhum tipo de amor por José, ela não se preocupou com a conduta de José, tanto que depois ela quis se vingar. Então, foi mais querer o que os olhos dela viram e ir em busca daquilo, que é muito do que acontece hoje. As pessoas veem com os olhos e querem o que os olhos veem, mas não tem nenhum tipo de preocupação com o que tem por trás, com a índole, com integridade, com caráter. Então, eu vejo isso muito também nos dias de hoje. E reflexo também de uma sociedade que tem alto índice de divórcios, né, alto índice de relacionamentos frustrados, pessoas que têm muitos namorados, que se relacionam com muitas pessoas porque buscam uma imagem e não um caráter, uma pessoa, né? O nosso programa é um Conexão Jovem e BVA. Então, nós estamos falando diretamente a um público jovem. Então, na visão de vocês, essa postura que a Ju acabou de trazer para nós, né, qual o papel da jovem cristã, da mulher cristã, frente a esses desafios, né, aquilo que os olhos oferecem, né? Qual deve ser a postura da jovem cristã em relação a tudo isso, né, em relação ao que o mundo oferece, aos prazeres que o mundo oferece, para não acontecer, por exemplo, a mesma coisa que aconteceu com José. E ali nós estamos vendo a figura de um jovem, né, de um homem, mas poderia muito bem ter acontecido com uma jovem filha, né, por exemplo, de Jacó. Né, ela poderia também ser assediada ali. Então vamos imaginar o contrário, que fosse ali uma mulher, né, a jovem filha de Jacó,
Qual a postura da jovem cristã hoje, frente a tantos desafios que nós temos visto, né? a tantos assédios que o mundo tem trazido? Como a jovem cristã deve se portar? Ela deve se transformar, por exemplo, como nós temos hoje, muitas culturas cristãs que são muito conservadoras. Nos Estados Unidos ainda nós temos tribos como os Amishes, né, que as mulheres se vestem como ainda no século XVI, andam de carroça, né, não têm acesso a nada, nenhuma tecnologia, né, é um véu na cabeça, um vestido preto, não podem mostrar nada do seu corpo. Muitos diriam que isso é um radicalismo, né? O islamismo traz dentro da sua cultura a mulher totalmente coberta, da cabeça aos pés. Já no Ocidente, nós vemos a cultura totalmente oposta. As mulheres cada vez mais expostas. Então, para a jovem cristã, como lidar com isso? De um lado, uma cultura ultraconservadora e radical. E do outro lado, uma cultura pop totalmente aberta e exposta. E a mulher cristã? E a jovem cristã nisso? Como ela tem que lidar com esse papel? Paula. Bom, tem aquela passagem que nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, José, voltando para José, naquele momento lá, em nenhum momento ele deixou de crer em Deus. Então, o papel da jovem cristã é nunca deixar de acreditar em Deus, ter sempre isso em mente, orar, buscar a Deus em todo momento e acreditar naquilo e ter uma fé firmada. Porque se nós deixarmos um segundo sequer, nossa fé é por água abaixo. E tudo aquilo que a gente já fez um dia pode não servir de nada, como nós podemos até mesmo cair em tentação. Porque é muito bonito o que a mídia prega. A mídia prega que nós devemos passar tal perfume para nos deixar mais sensual. É isso que a mídia quer, vender somente. E se a gente se deixar levar a isso, esquecemos tudo o que a gente aprende e caímos nisso. Carolyn, e você, frente a esses desafios, se a mulher cristã, a jovem cristã, ela começar a adotar uma postura mais conservadora, ela não vai ser taxada de ser retrógrada? Ela não vai ser taxada de estar voltando no tempo, abrindo mão dos seus direitos, das suas conquistas? Nos dias de hoje é perigoso. É perigoso. É perigoso, porque, na verdade, a gente tem que poupar nossos olhos. Tudo que os nossos olhos vê, ele quer. Então, a gente tem que começar a separar. Se a gente percebe que aquilo não é lícito para o nosso coração, para os nossos olhos é, mas para o nosso coração não é bom. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, né, claro, mas temos que priorizar sempre a palavra de Deus, em oração. Ju, e aí? Eu acho que é ter uma opinião, né? Uma opinião autêntica, porque hoje também, assim como a moda muda muito, junto com isso, a mídia quer que as opiniões mudem, que as pessoas sejam voláteis, assim, que cada hora pensem uma coisa, que sejam manipuladas facilmente. Então, primeiramente, eu acredito que tenha que ter uma convicção e uma opinião firmada na palavra de Deus, claro, mas como sociedade mesmo. Eu não sou obrigada a vestir esses shorts de 10 centímetros. Eu não sou obrigada a vestir essa blusa. Para mim, está ok assim. Eu acho que é o primeiro ponto. E não se deixar levar pelo que as pessoas vão pensar. Porque hoje a gente fala de liberdade de expressão, de poder se expressar. Então, ter a sua opinião e não querer aquilo, lógico, é uma pressão, mas você tem que se manter em equilíbrio. Eu acho que equilíbrio também é uma palavra muito, muito forte, que falta, principalmente para os jovens do dia de hoje. Então, eu quero ter um brinco, mas eu não quero ter eu quero ter 15 brincos. Eu quero vestir uma roupa mais descolada. Não, mas eu quero vestir uma roupa toda rasgada. Eu quero mudar a cor do cabelo, mas eu preciso ter uma metade verde, metade azul, porque não pode ser comum. Então, eu acho que equilíbrio falta um pouco na juventude de hoje, nos dias de hoje, porque a pessoa pensa que, para ser legal, ela tem que estar fora do equilíbrio, ela tem que estar bem diferente, E eu acho que não é bem assim. Se a pessoa ela se deixa levar por qualquer onda de moda, ela não tem primeira opinião.
Inclusive até o próprio respeito, né? Porque as pessoas pregam tanto respeito, que eles querem respeito hoje, e elas mesmas não se dão respeito. Então, é ruim ser taxada de que você não está na moda, mas e o respeito, e o seu respeito, o que você pensa de si mesmo? Eles mesmos não pensam nisso. Ok, deixa eu trazer um pouquinho de polêmica aqui para a nossa conversa, né? Ultimamente, nós temos visto aí muito se falar sobre a cultura do estupro, né, e do assédio, por exemplo, em meios de transporte, né, São Paulo, Rio, Salvador e tudo mais, né, mulheres sendo assediadas, algumas filmagens até revelando isso, homens que acabam assediando as mulheres no transporte público, e a cultura do estupro mesmo que tem crescido, o alto índice de estupros crescendo no país. Muitos defensores dos direitos femininos acusam apenas o lado do homem, dizendo, olha, o homem é machista, né, então por isso ele faz. Ele acha que a mulher é um objeto, então ele a ataca. E eu já vi também, por um outro lado, né, dessa polêmica toda, homens se defendendo, dizendo, não, mas o problema é que as mulheres se expõem demais. Né? Então, agora, a pergunta que eu faço para vocês é essa, né? Como lidar com isso? Há culpa também das mulheres nesse processo todo? Ou seja, é o homem que não presta, mas a mulher ela pode se expor a todo, né, em qualquer momento, e ela não vai acabar estimulando aqueles que já são, vamos dizer, criminosos, né, porque, lógico, alguém que já perpetua um ato desse é um criminoso, alguém que deve ser detido. Mas isso não acaba estimulando esse crime? Né? A postura da mulher em relação a tudo isso não deveria ser revista também, né, na exposição do seu corpo? Né? O que vocês acham sobre isso? Essa cultura que vem se perpetuando, essa cultura do estupro, do assédio, isso tem crescido demais nos dias de hoje. Eu acho que tem a culpa dos dois lados, com certeza. Até a gente estava comentando em casa esses dias que hoje as meninas, crianças, elas já são expostas desde muito pequenas, com muito pouca roupa. A roupa das maiores já é igual, de criança pequena. A criança pequena é cada vez mais estimulada a se vestir com menos roupa, se expor. Então, é muita foto, é muita coisa rolando, e isso acaba despertando nas mentes criminosas já um desejo maior e uma vontade maior de cometer um estupro. Eu acredito que nem são todos os casos assim que acontece o estupro por uma exposição, mas não tem como falar hoje que a mulher não está se expondo. Ela se expõe e ela quer que os seus filhos se exponham também, se vestindo como pessoas famosas, com roupas curtas, e mostram menininhas de biquíni. E isso, para uma mente doente que está vendo, principalmente em rede social, que é muito aberto, já desperta ali uma facilidade para chegar nessas pessoas. Então, eu acredito, sim, que existe uma culpa dos dois lados e que a mulher ela está se expondo como se fosse um açougue, que venha um pedaço de carne, realmente. E aí, Paula, o que você acha? Bom, eu penso igual a Juliana também, que as mulheres, elas hoje, elas não têm respeito por si mesmas. Algumas se vestem totalmente com roupas como se fossem de crianças e postam cada vez mais fotos em redes sociais com poses sensuais. E, como ela mesma falou, numa mente criminosa, isso só tende a aumentar o desejo por aquela pessoa. E ainda ele vendo uma pose sensual, ele pode pensar que aquela pessoa também quer. Que aquela pessoa está dando liberdade. Dando liberdade para aquilo. Então, tá certo. Então, nesse caso, Caroline, o que a mulher de Potifar fez é se expor demais para tentar chamar a atenção de José. Ela teve coragem, Ela né? teve coragem. Naquela época, porque naquela época era execução, né? Eu penso, né? Que se Potifar pegasse, ia ser O fim para os o dois. fim. E ela queria tanto José que ela não pensou. Ela
ela queria muito aquilo. Então, assim, ela se sensualizava. Eu penso, né, naquela época, porque eu acho que José passava, ela já, né, dá uma viradinha, uma olhadinha. Então, ela se expôs porque ela queria muito aquilo. Então, ela tinha que usar seus dotes, né, sua beleza. Então, possivelmente, outros empregados que tenham passado pela casa, possivelmente, podem ter aproveitado, então, da mulher de Potifar, né? Então, ela viu que aquilo poderia acontecer novamente, possivelmente. Com certeza, se ela quis, né, com o José, ela já imaginou com outros homens, não só com José, né? Porque ela tinha Potifar, mas ela não queria só Potifar. Ela não queria toda aquela joia, toda aquela riqueza. Ela procurava algo a mais, né? Algo a mais. É isso aí, pessoal. Nós vamos dar um intervalinho agora e nós vamos voltar agora com a posição do jovem cristão. Então, vão sair aqui as nossas irmãs e vão vir aqui mais jovens, né, mais novos um pouquinho, e vão falar sobre a postura do jovem José em tudo isso, em toda essa luta que ele enfrentou. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Pessoal, voltamos então com o nosso Conexão Jovem IBVA, e agora com esse trio aqui, né, de jovens, né, experientes já, né? Gustavo? O Gustavo voltando. Vocês lembram do Gustavo do outro programa? Ó, depois dá uma olhadinha aqui embaixo, vocês vão ver o link da outra entrevista que nós tivemos no Conexão Jovem IBVA, vocês vão ver o Gustavo falando ali de forma eloquente, tá? Vocês vão gostar do primeiro programa que nós tivemos do Conexão Jovem. Então, o Gustavo está aqui, o Lucas, a Letícia também. Agora nós vamos conversar sobre a postura do jovem José naquele contexto. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Tudo bem, Luquinhas? Tudo bem. Tudo tranquilo, Letícia? Tudo bem. Vocês lembram da Letícia do outro programa? Quem não assistiu, gente, assiste. Vê a postura dela, tudo que ela colocou no outro programa, vocês vão gostar. Então vamos começar pela Letícia, né? Letícia, o jovem José, como nós conversamos até agora, ele foi assediado, né? A mulher de Potifar se jogou sobre ele, né? Ele foi acusado daquilo que não fez, né? Então, os seus irmãos o venderam, né? Ele foi traído pelos seus irmãos. Como você consegue enxergar tudo isso que José passou, trazendo para os nossos dias em relação ao que os jovens têm passado, né? O bullying, todo o assédio moral que os jovens têm passado, o assédio sexual também, né? O grande apelo sexual dos dias de hoje sobre o jovem. O que você tem para nos falar sobre isso? Como você consegue enxergar essa conexão aí da vida de José, aquilo que ele passou e o que os jovens têm passado hoje? Bom, eu acredito que assim, muita coisa é oferecida hoje. A mídia mostra muita coisa, você tem acesso a muita coisa você vê. Não é muito diferente daquela época, porque José foi para uma casa de uma pessoa rica. Então ele lidava todo dia com muita informação, é ele que organizava as coisas de Potifar. Então, assim, uma questão de escolha. Ele escolheu não viver aquilo. Ele podia muito bem se corromper, ele já estava numa terra estranha, ele já não precisava mais seguir as ordens do pai dele. Então, ele podia beber à vontade com outros servos que deviam beber, ele podia acreditar nos outros deuses, e é igual hoje. Hoje, o jovem ele pode escolher entre se drogar e entre não se drogar, entre ir para uma festa e ir para a igreja. Eu acredito que é isso, é uma questão de escolha de cada um. Eu escolho viver uma coisa, outra pessoa escolhe viver outra. Eu escolho viver com Deus, outra pessoa pode não escolher. Mas eu acredito que todos deveriam escolher viver com Deus. Porque muita gente busca felicidade em uma festa, felicidade num namorado, felicidade em alguma coisa que não vai encontrar. Vai ser sempre aquele vazio dentro de si, e esse vazio ele só vai ser preenchido quando a pessoa realmente encontrar com Jesus, entregar a sua vida e escolher viver essa felicidade, que eu acho que é o que o jovem mais busca hoje em dia, porque o jovem ele tá fazendo uma coisa, já daqui a pouquinho não tá bom para ele. Então ele vai, faz outra coisa, já não tá bom. É sempre uma busca de alguma coisa que ele nunca consegue encontrar. Lucas, de tudo que você tem visto aí, né, redes sociais, a vida na escola, na sociedade, você acha que o jovem ele tem sido assediado, né, a ponto de ter que escolher entre a sua fé em Cristo e o mundo que hoje nós vivemos? Nós podemos dar o exemplo, por exemplo, também de Daniel, né? Se nós vemos também Daniel,
é um jovem que foi levado cativo, né, para a Babilônia e também teve que fazer escolhas, como a Letícia colocou aqui. Você acha que o jovem de hoje ele está sendo colocado contra a parede para fazer essas escolhas? Na verdade, sim, porque hoje em dia você vê mesmo muitos jovens da minha idade que hoje não querem mais crer em Deus, querem crer na ciência, no que a ciência proporciona. E se hoje você falar que não, eu creio em Deus, você é chamado de velho, tem um pensamento antigo, não quer evoluir, não quer pensar no além, não tem provas para isso. E você é cada vez colocado na parede para querer acreditar naquilo que o mundo proporciona para você. Certo. Gustavo, e você? Como que você enxerga essa postura de José, aquilo que ele passou, daquilo que ele foi acusado, né, pela mulher de Potifar, que estava ali perseguindo, por toda a acusação que lhe foi feita, pelo ódio, pela inveja dos seus irmãos? Você acha que o jovem de hoje ele deve se precaver de que forma contra, por exemplo, o bullying, né, contra o assédio moral que a mídia tem colocado? Como você consegue enxergar isso e como que o jovem ele tem que se precaver disso, o jovem cristão? Vocês falaram bastante da parte no olhar da mulher em relação ao José, mas também temos que olhar também a visão de José para essa mulher. Ele foi muito forte na fé em questão de como ele foi bastante assediado por ela. Eu acho que ele teve muita fé para resistir isso, porque como para ser uma mulher de um imperador, o Potifar era um homem de comando. Um homem de comando, então provavelmente ele queria uma mulher a mais bonita dentre as, né? E ele foi tentado por ela, mas mesmo assim ele resistiu, foi firme ao Senhor, sabia que no final Deus sempre tinha o melhor para ele. E eu acho que para precaver essa situação, o jovem devia buscar mais a Deus e pedir sempre conselhos, alguém mais experiente, ou até mesmo a Deus em orações. Eu acho que isso é um bom começo. Então tá jóia, Gustavo, é isso aí. Mas eu vou perguntar para vocês agora em relação a tudo isso que o Gustavo falou, né, desse olhar, né, dele ter se preservado, dele ter sido forte. Mas o Gustavo citou aqui que o jovem deveria buscar conselho com pessoas mais experientes. Mas não é justamente o oposto do que a cultura pop tem colocado? Né, que o jovem ele é autossuficiente, ele não precisa dos mais experientes, que ele tem condições de tocar a vida sozinho, de forma independente? E aí, Letícia, como que é? O jovem tem essa condição? Ele é independente dessa forma ou ele precisa realmente buscar bons conselhos com aqueles que são mais experientes que ele? Bom, a gente sempre escuta, né? Ouve o que seu avô está falando, ouve o que seu pai está falando, porque eles provavelmente já viveram aquilo, eles já passaram aquilo. Então, eu acredito que o jovem não é autossuficiente, ele não sabe de tudo. Apesar de muita coisa ser imposta, ser mostrada para ele, ele nunca vai saber de tudo. Sempre uma pessoa já passou por aquilo e vai poder ajudar ele. Então, realmente, ele precisa de uma pessoa mais velha auxiliando ele na caminhada. Gustavo, vou voltar em você novamente. Mas e aquele jovem que ele cresceu sem a figura do seu pai por perto, do seu avô por perto? Porque se nós analisarmos a vida de José, ele é levado ali para o seu Egito, né, para o seu cativeiro, após ser vendido pelos seus irmãos, muito jovem, 17 anos praticamente. Né? Ele cresceu praticamente longe do seu pai. Como lidar com isso? A Letícia citou aqui, ele pode buscar, né, no seu avô, no seu pai, mas e no caso de José, que não teve essa figura paterna, né, o seu avô por perto? Ainda assim, é possível manter a integridade, a honestidade? Sim, eu acho que um meio para, caso o jovem não cresça com o pai, não tenha experiências da família com Deus, esse seria o nosso papel de como cristãos e pregar o evangelho para os jovens, tanto jovens como adultos, mas se cada um de nós fizermos a nossa parte, eu acho que essas pessoas seriam alcançadas e conheceriam Jesus, acabar frequentando a igreja,
conhecendo os jovens aqui, porque um jovem, geralmente quando um adulto ele vai pregar o evangelho para um jovem fala, esse cara é velho, né? Então por isso que os nossos jovens deviam incentivar mais os seus amigos nas escolas e assim o jovem conheceria Jesus e acaba vindo à igreja. Aí assim teríamos a experiência do pastor, que seria uma pessoa com mais experiência. É isso aí. Isso aí, então tá joia. Lucas, José, depois que ele é preso, depois de toda aquela acusação, ele é lançado na prisão e ele tem uma experiência ali com 2 homens, né, que também tiveram sonhos, né, e ele tem que interpretar esses sonhos. Esses homens não vieram da mesma cultura que José, né, vieram de uma outra cultura. Como que você encara o fato de José ter que lidar com pessoas que não eram do seu meio e mesmo assim ter que ajudá-los, vamos dizer ali, espiritualmente, interpretando o sonho deles? Você, como um jovem, nos dias de hoje, como que você lida com isso, tendo que muitas vezes aconselhar outros jovens, ter que conversar com outros jovens, levando a palavra de Deus, levando conselhos que você aprende na casa de Deus para esses jovens que estão lá fora, que não tiveram a mesma formação que você, não tiveram a mesma cultura cristã que você? Como que você entende e lida com isso? Bom, eu acredito que José viu um grande desafio, porque era uma cultura que ele seguia desde de berço, que ele recebeu dos seus pais. Encontrar alguém assim, precisando de ajuda espiritualmente, ele foi e viu que eles estavam realmente desesperados, eles não sabiam o que era aquilo, era algo novo, eles queriam descobrir. E José foi e com a experiência dele tentou ajudar, daquilo que ele sabia de Deus, ele foi tentar auxiliar, e mesmo assim não quis acreditar, né? Exato. E assim como também hoje em dia muitos vêm perguntar para você como que é isso, como que é aquilo em Deus, mesmo às vezes você explicando, pode ser que tem gente que acredita e gente que se prende e fala, não pode ser assim, eu não quero acreditar nisso, mesmo às vezes estando na frente dele a própria resposta. Pois é. Então, a incredulidade no meio jovem, ele tem sido um fator presente nos dias de hoje? Vocês acham que a incredulidade ela tem crescido no nosso meio? O ateísmo tem ganhado muito espaço no meio jovem hoje? Eu acredito que sim, pois aquilo que eu disse, a ciência hoje tenta nos proporcionar as teorias, né? E o jovem hoje, como não cresce muito no berço cristão, às vezes até cresce, e tem aquela coisa de, muitas vezes, o pai, às vezes, obrigar, e o pai, às vezes, nem mesmo saber por que realmente vai na igreja, obriga o filho, ele fica irritado com isso, e às vezes ele se revolta e não quer acreditar na palavra de Deus, quer crer só naquilo que a ciência proporciona, pois é algo fácil, que está ali na mão, não precisa de esforço. Ele só pega e é algo que você pode acreditar facilmente, não é algo que é difícil como o cristianismo. Você tem que crer, você tem que buscar a Deus para ter certeza daquilo. Isso aí. Letícia, a cada dia que passa, os jovens eles têm buscado menos a formação teológica, né? Na sua visão, como uma jovem cristã, como que você enxerga isso? O jovem ele deveria se voltar mais a essa formação, além da sua formação profissional, mas também a uma formação teológica? Nós temos aqui 2 jovens, que é o Rafael e o Alan, que são seminaristas, estão nesse caminho. Mas na visão do outro lado, você uma jovem cristã, uma mulher, uma moça do Senhor, como que você enxerga isso? Os jovens têm buscado ou não querem buscar? E o porquê? Qual seria, vamos dizer, um motivo para isso? Bom, o jovem, na verdade, eu acredito que ele não está muito pensando nisso. Até mesmo porque não é fácil. Até por conviver com o Alan, não é fácil, são muitos trabalhos, é muita pesquisa.
E tem que estar muito firmado, porque realmente você tem que saber daquilo, você tem que viver aquilo, porque assim, é fácil você ficar só na mesmice, como na história de José. Só saber que José chegou no Egito e se tornou governador. É fácil. Agora, você saber de toda a história, o que vem por trás, precisar buscar aquilo e viver aquilo é muito mais difícil. Então, para o jovem, tá numa idade que não quer nada com nada, quer viver a sua vida, às vezes não quer nem estudar, nenhuma uma formação, uma graduação mesmo não quer. Então, eu acredito que sim, até mesmo porque eu já tive essa vontade de uma formação teológica, porque a pessoa precisa saber para estar acreditando, até mesmo, como o Lucas falou, a ciência dá as respostas, e a teologia muitas vezes dá também. Então, é um pensamento antigo da ciência, que só a ciência vai dar a resposta. Não é só a ciência. A teologia também pode nos proporcionar essas respostas. Gustavo, e cada vez mais os jovens têm se casado mais tarde. Não querem se casar, não querem sair da casa dos pais. Né? José teve a experiência de ser vendido e, por conta disso, teve que viver a sua vida independente, longe da família. Mas como você vê isso hoje? Essa postura do jovem cada vez buscar o casamento mais tarde, sair da casa dos pais mais tarde. Essa independência cada vez mais tardia. Como que você olha isso e que conselho você daria, né, sendo um jovem, né, para aqueles que estão nos assistindo agora? Isso influencia muito, em minha opinião, na tecnologia que estamos desenvolvendo. Os jovens acabam ficando muito mais tempo no computador, que seria muito mais agradável ficar no computador e e aí ele vai ficando na proteção do pai, recebendo dinheiro, o pai acabando não indo trabalhar, e aí acaba nem conhecendo uma garota, né? E aí acaba se casando ou nem se casando, e isso é um grande problema na nossa sociedade de 2017. Isso aí. Pessoal, a gente volta daqui a pouquinho com mais posturas, mais conversas aqui, uma posição diferente também sobre outros assuntos envolvendo a vida de José. Daqui a pouquinho, não sai daí não, tá? Pessoal, voltando então com o nosso Conexão Jovem BVA, agora, né, novamente o Alan e o Rafael aqui, ficou a Letícia, né, nós vamos continuar a conversar. Agora há pouco, quando estavam aqui, né, a Ju e a Paola, e a Caroline, nós falamos sobre a cultura do estupro, né, essa cultura da violência contra a mulher, do assédio. José também passou por isso, né? Foi o oposto, né? A mulher atacando ali o homem. Nós vimos aí a postura de alguns jovens, algumas opiniões sobre manter a integridade, né? Isso é muito importante para nós hoje. E essa questão do jovem, como o Gustavo falou, cada vez se casando mais tarde, mas ele citou aqui o caso da tecnologia, o jovem cada vez mais presente no mundo virtual. E aí nós entramos num assunto que é também uma polêmica, que é a questão da pornografia, presente na internet o tempo todo. Então, o jovem cristão, naquela época de José, não tinha isso, mas teve esse assédio, né, sexual e moral que ele sofreu. Mas a postura do jovem hoje, né, como manter a integridade como José manteve, como manter a postura ética, moral como José manteve, num mundo virtualizado como o de hoje, em que a pornografia é exposta a todo instante, não só na internet, mas como também na TV. Né? Há pouco tempo nós vemos aí o governo liberando, né, que os canais, por exemplo, de TV fechada, exponham pornografia, exponham programas de conteúdo adulto, mesmo durante o dia. Sendo que durante o dia muitas crianças estão assistindo a TV por assinatura, que isso cada vez está mais presente nos lares brasileiros. Né? Como lidar, na opinião de vocês, com isso, com a pornografia, com todo esse assédio e manter ainda assim a integridade? Bom, eu vejo que o grande problema, desde o início dos tempos, e que hoje a gente se vê com a pornografia, mas que naqueles tempos seria mais relacionado à prostituição, é a transformação do ser humano em um objeto. Então, você deixa de ser
uma imagem e semelhança de Deus, e você transforma o próximo num objeto, um objeto de seu desejo. Era assim com a prostituição, que ainda temos hoje em dia. Então você peca com a prostituta porque você transforma ela num objeto do seu prazer. Ela deixa de ser um ser amado por Deus, que tem toda a integridade, tudo que Deus, os planos de Deus para essa pessoa, e você transforma ela num mero objeto. É como se ela estivesse morta, ela é apenas um objeto que, qual é a característica dele? Ele não tem vida, ele apenas é um uso. Então você acaba transformando uma pessoa, uma criação de Deus, algo das coisas mais magníficas que Deus criou, que é o ser humano, o ser vivo, né, com toda a complexidade, num simples objeto. E aí, hoje em dia, essa cultura de massa, através da pornografia, traz isso de uma forma muito fácil, rápida, acessível, num modo bem amplo, de você transformar tudo em seu objeto, de seu desejo. Então, a pornografia, ela acaba transformando a pessoa que está lá sendo vista num objeto para o prazer do espectador. E ele não pensa, por exemplo, no que ela está sofrendo, no que ela está passando por trás. A gente tem relatos, se você fizer uma pesquisa sobre o mundo da pornografia, de como essas pessoas sofrem por trás. O que elas sofrem com tráfico de pessoas, tráfico sexual, às vezes elas são, assim como José, vendidas, levadas para outros países, e aí são obrigadas a se prostituírem e participarem desses filmes, que aí são distribuídos gratuitamente. Então, um grande problema que eu vejo é essa transformação das pessoas em objetos e a aceitação muito fácil de quem assiste nessa transformação. E a facilidade, não é, pastor? Porque, como o senhor disse, a televisão hoje é aberta para os canais aí, para quem quiser assistir. A internet é acessível para todas as classes sociais, praticamente hoje tem internet. São pouquíssimas, né, os que não têm um acesso à internet. Você pode não ter um computador na sua casa, mas você conhece alguém que tem, né? Os celulares hoje com internet, os celulares hoje que qualquer smartphone vídeos. Então, quer dizer, tudo muito fácil, tudo muito ao meu alcance, não é? Proporcionando isso para a pessoa, né? Exatamente. E como lidar, então, Letícia, com isso, né? A integridade do ser humano. O diabo ele tem atacado, então, o homem desde os primórdios, como a gente viu aqui com o Rafael e com o Alan, nessa área, desde o início, sempre tentando trazer o homem, a mulher, a um campo da facilidade, desvirtuando daquele projeto inicial de santidade que Deus criou. Então, é possível se resguardar, é possível manter essa integridade, essa atitude de santidade, mesmo com todo esse assédio? Sim, é possível. Como o Alan e o Rafael falaram, é tudo muito fácil. Mas também é tudo muito fácil você negar. Por exemplo, no WhatsApp, o vídeo não precisa ser baixado automaticamente, você pode não baixar aquele vídeo. O site, você não é obrigado a entrar naquele site, é só você não entrar. Então, como eu disse antes, é uma questão de escolha da pessoa. Ela não ver aquilo, ela não viver aquilo, e ela não vai precisar passar por nada. Eu já vi um relato de uma pessoa cristã que passou por dificuldades porque não conseguia ficar sem a pornografia. Então, ela escolheu viver aquilo, ela não precisava ver aquilo, ela não precisava baixar aquele vídeo, ela não precisava fazer nada daquilo, era só ela se resguardar, virar os olhos e não olhar para esse lado. Exatamente. Então, saindo um pouco agora desse campo que nós debatemos, se nós continuarmos a analisar a vida de José, após passar por todo esse processo, ele acaba indo para a prisão, ali ele tem que interpretar o sonho daqueles dois homens que também foram presos, né? Era o padeiro e um copeiro, né? E esses dois homens depois têm a oportunidade de estar frente a frente com o faraó novamente.
E eles, novamente, um deles acaba traindo José, né? Acabam traindo. Então, ele passa por uma nova traição, mesmo ali no Egito, né? Mesmo já estando ali na prisão, né? Mas depois de tudo aquilo é resolvido e José acaba assumindo um posto de comando. Agora a pergunta é, Alan, nessa nova posição em que José é colocado, em que Deus permite que ele seja levantado como governador, né, do Egito, agora muda de situação, né? Agora ele está numa postura e numa posição já de grandeza, né, de comando, ele tem o poder nas suas mãos. Como que o cristão, como que o servo de Deus lida com o poder, com a integridade, com a honestidade, né, trazendo para os nossos dias, né, aqueles que são servos de Deus e de repente resolvem entrar na política? Como não se corromper nos dias de hoje? José manteve firme a sua fé, mas e hoje em dia? José se manteve firme, né? Hoje a gente olha para a política e você vê pessoas chamadas cristãs representando um povo cristão, não é? Fazendo tudo o que está acontecendo aí, todas essas coisas que a gente tem visto, não é? E eles totalmente desvirtuando o evangelho, né? A representatividade do cristianismo ali, e automaticamente todos os cristãos são taxados, né? Se ele que está ali não é um representante do cristianismo e está agindo daquela forma, né? Como que é dentro de uma igreja? É a mesma coisa, né? Agora, o cristão, né, num cargo de liderança, num cargo reconhecido, num cargo de poder, eu acredito que só com relacionamento com Deus, não é? E isso falta para a maioria dos cristãos. Um relacionamento verdadeiro com Deus, um relacionamento próximo, de oração, de leitura da palavra, de amizade, né, com o Senhor, não é? De andar junto todos os dias, né? O senhor citou Daniel, né? Daniel, você vai lá e você também tem uma história praticamente parecida, né? Porque ele também vira governador naquela região ali do cativeiro, e você vê lá que Daniel orava 3 vezes ao dia. Que cristão hoje ora 3 vezes ao dia? Isso é relacionamento, né? Isso é estar junto com Deus, isso é você se fortalecer, né? Você se encher do Espírito Santo, e para que você suporte, né? As tentações, suporte as coisas deste mundo e permaneça íntegro. Sim. Então, se nós tivéssemos uma lava-jato gospel hoje, muitos iam cair, Rafael? Bom, pode ser, viu? Mas essa questão, ela se dá, a gente está falando num nível alto, nível político, mas ela começa dentro da própria igreja e dentro da igreja local. Na igreja pode ser pequena, de 30 pessoas, 40 pessoas, e aí vai crescendo, que são os cargos das lideranças, né? Como essas lideranças trabalham. De certa forma, cada ministério que você assume, cada cargo é um cargo de poder que você está acima ali para trabalhar e coordenar um certo grupo. Então, você parece um desejo do homem, né? Ele estar acima dos outros. A história de José começou com isso, a inveja dos irmãos por acharem que ele estava acima deles, né? E isso acontece e tem que ser trabalhado dia a dia nas igrejas, para que as pessoas que ocupam os cargos, elas aprendam e desenvolvam e entendam que elas não estão em posição superior, mas elas estão numa escala de serviço, que elas têm que servir, né? Não é a gente diz na faculdade, você não está subindo degraus, você está descendo degraus, né? Para servir. Então, é trabalhar desde a igreja local o entendimento do que é ser um líder, do que é um papel, o que é ser um representante de Deus para a sociedade na igreja. A visão, pastor, a visão, talvez, como o Rafa está falando, da liderança dentro das igrejas, é de que, se José
conquistou uma alta posição, eu também posso conquistar. Mas não é essa visão. Foi o que o Rafa falou, né? É descer, é servir. Jesus veio para servir e não para ser servido, não é? Então a gente vê dentro das igrejas, talvez as pessoas, não, hoje eu sou pastor, bispo e todo esse monte de nome que a gente vê por aí, né? A posição do José no Egito era de um serviço especializado que Faraó deu para ele, porque só ele teria aquela capacidade, mas de qualquer forma era um serviço que ele tinha que fazer, não era uma posição superior pelos olhos dos homens, mas é uma posição de serviço. É isso que falta o entendimento. Isso aí. Letícia, eles colocaram aqui, tanto no campo político, como no campo da igreja local, mas e também no campo corporativo. E o crente lá fora, lá no campo, lá no mercado de trabalho. E a postura ética dos cristãos aí, quando eles estão lá na empresa e o pastor não está perto vendo? Quando ele está lá no seu trabalho e ele realiza, de repente, uma falcatrua, algo desonesto, porque não tem ninguém vendo, não tem um irmão em Cristo por perto, não tem uma liderança por perto, e aí? Uma vez eu ouvi uma frase que é assim: não importa o que você faz quando você está perto dos outros, mas o que você é quando você está sozinho. Porque não adianta nada aqui na igreja ou ali na frente, perto dos pastores, dos líderes, a pessoa ser um anjo. O que importa é lá fora. A integridade dela, ela tem que se manter lá fora. E no mercado de trabalho é muito difícil, porque se você é secretária, o seu chefe está ali e ele fala, se alguém ligar, diz que eu não estou. Como é que a gente consegue servir a Deus, mas com outra pessoa que você depende daquilo mandando mentir? Eu acredito que é somente com um relacionamento com Deus muito próximo para você conseguir ser firme e olhar na cara do seu chefe e falar: eu não posso mentir, esse não é o meu costume, eu não acredito nesse tipo de coisa. Então, o relacionamento com Deus é fundamental na nossa vida lá fora, no nosso campo empresa, no nosso campo amigos, escola, faculdade. O mais importante de tudo é isso, é nosso relacionamento que a gente tem com Deus. Amém, é isso mesmo. Então, para encerrar, Alan, Rafael, Letícia, todos os demais que passaram por aqui hoje, é possível, então, servir a Deus com integridade, com uma moral cristã, com uma ética exemplar? É possível, a exemplo de José, se manter íntegro contra todo ataque, contra todo assédio, seja ele sexual, moral? É possível manter a santidade através da sua postura no dia a dia, como nós debatemos aqui, mesmo frente a toda essa cultura pop, do estupro, do assédio, da moda que expõe demais, tanto a mulher como o homem. Então, é possível ser santo apesar de tudo isso, né? Sim, a gente crê que a santidade ela está no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com o próximo. Então, você se capacita na igreja, aproxima o seu relacionamento com Deus e na comunhão com os irmãos, e aí você vive essa comunhão na vida cotidiana. Então, você tenta aplicar essas ideias de santidade, integridade na sua vida cotidiana, dando um exemplo ao mundo do que deveria, os comportamentos que nós deveríamos exercer. Eu acredito que é possível, sim, mas nós vamos ser taxados, nós vamos perder chamados amigos, nós vamos perder pessoas, familiares talvez olhem para nós com desgosto, mas é possível sim. Mas tudo parte também do seu interesse, do qual é a sua motivação. Se você tem um interesse que Deus está acima de tudo, você não vai ligar de perder as coisas do mundo. Agora, se você realmente está na igreja, até por uma postura de algo que a igreja é um alicerce social até, você vai entrar em conflito entre o que a igreja diz e o que o mundo diz, porque você quer ganhar a igreja e quer ganhar também o mundo, quer ganhar o status perante as pessoas. Então é uma questão de cada um se analisar qual é a prioridade para a sua vida. Então, Letícia, para finalizar, tem hora que nós temos que perder para ganhar?
Sempre. Sempre, até mesmo porque o nosso exemplo é Jesus. Ele estava no céu, ele estava ao lado de Deus, no trono, rodeado de glória, de anjos, e ele desceu na terra, se humilhou por causa de nós. Então, eu acho que o nosso papel é seguir o exemplo dele. Prestar atenção, assim, o que o meu próximo precisa de mim. É sempre nisso. Eu vou perder para depois ganhar, né? Não é juntar aqui na terra, é juntar nos céus. É isso aí. Então, para finalizar, eu gostaria de ler aqui o que o apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, quando ele escreve na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, no verso 10, ele diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Então, quando Paulo dá esse conselho, e um pouco antes, no início mesmo do capítulo, ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, homens egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Então é um conselho forte que Paulo dá, é um conselho forte que nós deixamos a você que nos assiste, você que acompanhou até esse momento Conexão Jovem e BVA. Agradeço por todos aqueles que estiveram aqui. Eu vou pedir que vocês todos que vieram, os outros jovens que também não participaram, venham aqui à frente agora para nós encerrarmos aqui juntos o nosso Conexão Jovem e BVA de hoje. Esse é o conselho que o apóstolo Paulo nos deu, esse é o conselho que o apóstolo Paulo nos deixou, e você vai ver esses jovens entrando aqui, podem passar aqui, podem vir aqui, e nós vamos juntos encerrar mais esse Conexão Jovem. Eu agradeço pela vida de cada um deles, a cada vida que esteve aqui, a cada vida que está nos assistindo, que Deus realmente venha te abençoar, te guardar, e seguindo o exemplo de José, que perseverou em tudo isso, que lutou, que guardou a sua fé, que perseverou na sua integridade moral, ética, assim como Daniel também, que se resguardou, se protegeu, que você também possa ter esses exemplos de vida, tudo aquilo que nós debatemos aqui nessa noite e conversamos, que você possa levar isso com você para a sua vida de jovem cristão, a sua vida profissional, a sua vida ministerial, familiar, e que realmente Deus possa guiar os teus passos e que você seja encontrado fiel no último dia. Quando o Senhor soar a trombeta e nos chamar para a glória em Cristo Jesus, que você seja encontrado fiel. Que todos nós aqui sejamos encontrados fiéis. Ok? Que Deus te abençoe e te guarde. Pessoal, vamos dar um tchau, Pessoal que nos assistiu. Deus te abençoe, tchau, tchau. E até a próxima, se Deus quiser, com mais um Conexão Jovem IBVA. Deus te abençoe.